Como preciso viver só para me garantir salvo? Só para não ir para o inferno? Como vocês estão preocupados com ir para o inferno? Eu nem penso em ir para o inferno. Eu penso qual vai ser o meu lugar diante de Deus. E que hoje parece, né, ser tão importante só não ir para o inferno, só ser salvo. Mas quando você estiver aqui, quando Jesus vier, querido, e você vê Jesus pegando vem cá, você abriu mão da sua vida por mim, você me serviu nessa terra, você abriu mão dos seus sonhos, você abriu mão dos seus prazeres, da sua vontade, vem cá que eu vou te colocar para governar a África inteira. Porque vai ter nações aqui na terra quando Jesus vier. Nem todo mundo vai ser destruído. E a Bíblia diz que a igreja, junto com Jesus, vai reger as nações com vara de ferro. E aí eu te pergunto, você quer reinar com Jesus em Jerusalém ou você quer varrer o chão de Cuba? Qual é a posição que você quer no reino? A Bíblia diz que quem quiser ser o maior no reino de Deus, faça-se o menor. Quem é o menor? É o que? Aleluia! Essa seria uma palavra legalista, isso que eu estou pregando aqui, se eu estivesse falando com você de salvação. Não estou falando aqui de salvação, irmão. Deus já te salvou, glória a Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as obras. Você não foi salvo por obras, mas você foi salvo para obras. Você não foi salvo para ficar sentado na cadeira esperando até Jesus voltar e você gozar da vida eterna. Não. Enquanto isso não acontece, você tem algo a fazer nesse mundo. Há uma obra a ser feita. E feita por você. Não é pelo Espírito Santo. Você não vai ficar sentado aqui e o Espírito Santo vai ganhar alma. A Bíblia diz, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E por que ninguém está sendo convencido então? O Espírito Santo está falhando na missão dele? O Espírito Santo faz sim. Ele convence sim. Quando você prega. Se você não prega, ele não convence. O Espírito Santo não vai ganhar alma. Você vai ganhar alma com a ajuda do Espírito Santo. Isso era algo que a igreja tinha, não era? Ganhar almas, orar pelas almas. A igreja mais antiga, o foco da igreja era ganhar alma. Mas tinha muitos erros teológicos na igreja, tinha. Só que à medida que Deus foi reparando esses erros, a igreja foi abrindo mão daquilo que era bom. Isso não faz sentido. Quem está entendendo diz amém? Fica com o que é bom e com o que é bom também. Não joga o que é bom fora. Chegou mais uma coisa boa? Junta, coleciona coisas boas. Para que você vai jogar uma coisa boa fora porque outra coisa boa está chegando? E aí você chega uma coisa boa e aí você está com uma coisa boa nova e uma coisa ruim nova também, que você jogou outra coisa boa fora. Serviço a Deus. Irmão, isso é uma maravilha. Isso é um prazer. Eu sirvo a Deus. Eu faço a vontade de Deus. Eu acordo todos os dias. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Põe alguém no meu caminho para eu falar do teu amor, para eu falar do teu evangelho. Amém? O verdadeiro servo, ele acorda para servir o Senhor. Por que a Bíblia deu esse exemplo de servo e senhor? É para você olhar mesmo para uma fazenda, imaginar lá o servo, o dono da fazenda e os escravos. O escravo acorda todo dia para quê? Para ser feliz, para curtir a vida. Ele acorda todos os dias para servir o seu Senhor. E você vai ser muito feliz servindo o Senhor. Amém, irmão? Amém. Amém, amém. Pode ler. Amém. Amém. Então o servo, a vida do servo, o foco do servo é a vontade do Senhor. Qual era o foco de Jesus, irmão? Qual era o foco de Jesus, irmão? Eu não vim para fazer a minha vontade,
Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Mas esse foi Jesus. Aí antes de ir para o céu ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então nós também não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou. Irmão, não estou aqui para ser feliz, não. Deus te ama, Ele quer a sua felicidade, mas você não foi deixado aqui na terra para você ser feliz. Você foi deixado aqui para você cumprir a sua missão. Você é um missionário aqui. Você é um embaixador. A Bíblia diz que nós fomos alistados no exército. É porque a igreja, ela pega uma revelação e aí foca naquela revelação, mas tem outras revelações. Tipo, a igreja é a noiva. Sim. A Bíblia mostra a igreja como uma noiva, mostra a igreja como uma nação santa, mas também mostra a igreja como um exército. Paulo vai dizer isso. O que se alista no exército do Senhor não se embaraça com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou. Como é que um soldado vai para a guerra? Ele vai sabendo que pode ser que ele não volte. O soldado, ele dá a vida pela causa. Amém? Não vamos querer apenas um aspecto da palavra de Deus, vamos querer amar a palavra de Deus toda. É bom ser filho, é bom. É bom ser noiva, mas é bom ser servo. Vamos continuar. Verso 27, verso 26. Não, 25. 24. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Olha a visão que o camarada tinha de Deus, do Senhor Jesus. Onde que Jesus semeia onde ele não plantou? Né? Que loucura é essa? Jesus, ele quer o que ele plantou, não o que ele não plantou. Pelo contrário, ele é que nos envia para colher onde nós não plantamos. Amém? Mas essa era a visão que ele tinha do Senhor. Por isso tive receio e escondi no chão. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma. Toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu colho onde plantei e ajunto onde não semeia? Jesus não está validando a afirmação dele. Jesus está mostrando, quer dizer então que você sabia que eu era isso tudo aí, mesmo assim você agiu errado? Olha, se você achava que eu era dessa forma, por que então que você não fez por onde? É o que Jesus está tentando mostrar aqui. Então por isso mesmo devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mas com juros. Verso 28. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dá para o que agora está com 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, as trevas exteriores. Ali haverá muito pranto e ranger de dente. Sabe, eu sempre... Isso aqui é um versículo que eu nunca gostei muito, sabe? Porque a gente que prega a graça de Deus, né? A gente defende que a pessoa é salva pela graça. E aí agora você percebe que esse camarada aqui que não fez nada, não é que ele fez um pouco, não é que ele não fez muito, ele resolveu pegar a salvação, sentar e cruzar os braços. Já estou salvo, amém, glória a Deus. E não fazer absolutamente nada, não pregar o evangelho,
não obedecer ao Senhor em nada, não crescer em nada, não frutificar em nada. E simplesmente, eu estou salvo, eu creio que estou salvo. Aonde é, irmãos, na palavra de Deus que fala que vai haver pranto e ranger de dente mesmo? Em quais outros textos fala isso? Depois você procura em casa, tá? Pode procurar em casa, está falando do inferno. Então vai ter pessoas que foram salvas, mas que não operaram a sua salvação. Receberam a graça em vão. Mas como assim? Mas eu não sou salvo pelas obras. Você é salvo pela fé. Mas a falta das suas obras revela que você não tem fé nenhuma. Foi eu que disse isso. Quem disse isso foi Tiago. A fé sem obras é morta. Não tem fé. Aí ainda fala assim: mostra a tua fé sem obras, que pelas minhas obras eu te mostro a tua fé. As pessoas gostam de falar: ah, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então só de crer eu já estou agradando a Deus. E esquece de todo o capítulo. O capítulo 11 de Hebreus é onde está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas olha o capítulo inteiro. Está falando de homens que fizeram alguma coisa pela fé. Não foram só homens que tiveram fé. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Abraão ofereceu seu filho Isaac. Pela fé, Enoque isso. Pela fé, fulano de tal fez aquilo. Pela fé, fizeram. Sempre está falando de fé e do que eles fizeram. Da fé e do que eles fizeram. Pela fé, Moisés não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, pelo gozo do reino de Cristo, ele resolveu abrir mão de tudo, dos prazeres momentâneos. E aceitou sofrer junto com seu povo. Percebeu que não está falando só de fé? Está falando de atitudes correspondentes àquela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Lá em Apocalipse, Jesus fala assim sobre uma igreja: aquele que guardar até o fim as minhas obras. Lê Apocalipse 2. Todas as cartas para as igrejas. Você não vê Jesus falando assim: eu conheço o teu amor, eu conheço o que você sente, eu conheço você, o louvor, quando você vai na igreja, você levanta a mão, conheço as tuas. Jesus não valida teu amor, tua fé, o que você sente, o que você diz que tem, pelo que você fala, é pelas tuas obras. E se você não tem obra que demonstre a fé que você tem, a tua fé não tem validade para te salvar. Tiago disse isso. Acaso pode a fé sozinha salvar? Não foi isso que Tiago disse? E é por isso que esse servo aqui, ele está sendo jogado fora do reino. Porque ele não fez nada. Ele não teve uma demonstração na vida dele que mostrasse que ele tinha a fé. Amém, irmão? Obras não é ruim, não. Obras mortas são ruins. Obras de justiça própria são ruins. Agora, obras com entendimento correto, elas revelam a sua fé. Depois que você chegar em casa, pega a Bíblia no seu aplicativo no celular, bota lá na pesquisa, obras. Você vai ver quantas vezes a palavra obras aparece de forma positiva nas cartas dos apóstolos. A Bíblia diz que Paulo falou para Timóteo: toda palavra inspirada é boa para ensinar, corrigir, repreender, instruir o homem de Deus, a fim de que ele seja perfeito e perfeitamente capaz e preparado para toda boa obra. Quando Paulo vai falar para Timóteo, para ele inscrever viúvas, para serem sustentadas pela igreja, ele fala assim: não é qualquer viúva não, procura aquela que praticou boas obras, que lavou os pés aos santos. Obras não são importantes? Paulo não estava
agindo de acordo com a graça na hora de escolher as viúvas para serem sustentadas. Ai, ai. Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui para a gente finalizar. Ah, tem sim, o último texto. Lucas 12. Isso eu quero que vocês confiram comigo. Lucas 12, 22. Nesse texto aqui a gente vai descobrir algumas coisas que nos impedem de servir a Deus, de dar fruto. A finalidade de você receber o reino de Deus é você dar fruto, você sabia? Jesus ele disse para os fariseus assim: o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo que dê os seus frutos. O escritor aos Hebreus ele vai falar sobre a terra que ela é regada pela chuva, e ao invés de dar bom fruto, ela produz abrolhos e espinhos. Ele diz: essa terra perto está de ser queimada pelo fogo. Você já viu alguma queimar terra no fogo? Então não está falando de terra, está falando de gente, né? Ou seja, a pessoa que recebe a graça, em vez de produzir bom fruto, produz mau fruto. Jesus disse assim: aquele que estiver em mim e não der bom fruto, o que acontece? Está falando para a igreja, é isso? Quem é que está em Cristo? É a igreja, né? Quem é que está em Cristo é quem é salvo, não é? Aquele que estiver em mim e não der bom fruto, é cortado e é lançado no fogo. Então não, obras são desnecessárias, frutos são desnecessários, não interfere na minha salvação. Não. Então me dá outra interpretação para isso. O que é que significa ser cortado e lançado no fogo? Aquele que estando em mim. Sabe por que ele está falando? Aquele que estando em mim e não dá bom fruto é cortado? Porque não tem cabimento você estar nele e não dar bom fruto, irmão. Porque se você está nele, você tem a seiva. Você tem a vida dele na sua vida. Ou seja, você tem todos os recursos para dar bom fruto. Por que é que não está dando? Maldade? Por que não dá? Se eu tenho em mim a graça, todos os recursos possíveis para produzir bom fruto, o que me motivaria a não dar bom fruto? A cruzar os braços e dizer: não vou fazer nada, não vou frutificar, não quero nada, saber de nada, só quero tomar posse da minha salvação e amém. O que tem no coração de alguém para falar isso? Qual seria a motivação para alguém ter esse tipo de atitude? Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida. O que eu disse aqui? Que o Senhor não pede favor, o Senhor faz o quê? Dá ordem. Qual é a ordem que Jesus está dando para os seus discípulos aqui? Não se preocupe com a sua vida. Você sabia que o maior inimigo do reino de Deus na sua vida é a sua preocupação com a sua vida? Sabia que não é o pecado? Não são os prazeres? Isso aí deve estar em segundo lugar, né? Os prazeres. Mas em primeiro lugar, o que mais impede um cristão de frutificar, de produzir boas obras, de agradar o seu Senhor, é a preocupação dele com a sua própria vida. Por quê? Porque a preocupação dele com a sua própria vida acaba produzindo uma total falta de preocupação com a vontade do seu Senhor. Engraçado que antes de Jesus falar isso aqui, ele disse: não podeis servir a dois senhores. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida. A gente sempre pega esse texto aqui e interpreta ele: não preciso me preocupar, porque Deus me alimenta. Irmão, isso é ótimo para isso. A motivação para você não se preocupar com a sua própria vida é você saber que Deus cuida de você.
Isso aqui é uma alternativa que Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com a sua própria vida, seu pai te alimenta, teu pai te veste. Mas quando você vai ler o contexto, você percebe que você não se preocupar com a sua própria vida é o antídoto para que você não negligencie o seu serviço. Porque antes disso ele disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Logo em seguida ele diz, portanto vos digo, não andeis ansiosos por causa da vossa vida. Então qual é o segredo para eu não cair nessa de servir a Mamon e deixar de servir a Cristo? É eu não me preocupar com a minha vida. É eu ser uma pessoa desprendida das coisas desse mundo. Paulo, sabe, acho que algumas palavras de Paulo deve ser o terror da teologia da prosperidade. Sabe quais? Eu aprendi a passar necessidade e a estar abastecido, a ter fartura e a passar fome, a estar coberto e a estar nu. Em tudo estou aperfeiçoado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente gosta só do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas posso passar por isso, passar por isso, passar por isso, passar por isso. Porque Jesus me fortalece em todas essas situações. Outro texto de Paulo. Se tivermos o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. A maioria das vezes em que nós não nos entregamos completamente a Deus, ao nosso chamado, ao nosso propósito nessa terra, é porque não estamos contentes, que temos já o que comer e o que nos vestir. Queremos mais. E somos capazes de negligenciar o nosso chamado para ter mais. E aí Paulo está dizendo, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, esteja contente. Não, isso é mentalidade de miséria. Se é Paulo, você tem o que comer, tem o que vestir, serve a Deus. Então vamos lá. Não vos preocupeis com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não possuem armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vós... Você percebeu aqui que Jesus não está falando de carro, de casarão, de casa própria? Você percebeu que ele está falando de coisas básicas aqui? Comida e vestimenta? Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vocês se preocupam com as outras coisas? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus assim veste uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã lançada no fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procureis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhareis o vosso coração nessas preocupações. Aqui eu estou lendo a King James atualizada. Ela é um pouco mais amplificada, né? Não procureis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber, nem empenhareis o vosso coração com essas preocupações. Porquanto os ímpios é que pelejam por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que necessitais delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus é a vontade de Deus. Quando o reino de Deus estiver estabelecido na terra, a vontade de Deus vai estar completamente sendo feita na terra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus.
Percebeu que o foco ali não é só o seu benefício? O foco de você não se preocupar e saber que seu pai cuida de você. O foco é a sua mente estar livre para colocar o reino de Deus em primeiro lugar? O foco é o reino. O foco não é o seu bem-estar. O foco é o reino. Deus está falando para você não se preocupar, para você saber que Deus cuida de você. Sim, você é valioso. Deus se preocupa com você. Tá. E por que eu tenho que saber que Deus se preocupa comigo? Para você não perder tempo se preocupando com você e gastar tempo se preocupando com o reino. Você pode dizer assim: Deus se preocupa comigo, eu me preocupo com o reino. Fala assim: Deus se preocupa comigo e eu me preocupo com a vontade dele. Aleluia! Imagine o descanso que isso gera. Eu só me preocupar com a vontade de Deus para minha vida e saber que todas essas coisas Ele me acrescentará. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Quem é que vai providenciar, irmão? Só que o que a gente está fazendo? Botando em primeiro lugar providenciar essas coisas e achando que Deus vai acrescentar o reino. A gente inverte tudo. Verso 32: Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Vendei os vossos bens, ajuntai os que não têm recurso, ajudai os que não têm recurso, fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado nos céus, que jamais se acaba, onde o ladrão algum se aproxima e nenhuma traça poderá corroer. Irmão, se Deus está dizendo que você pode ajuntar um tesouro no céu, é porque você pode. Tudo que eu faço aqui para Deus está gerando alguma coisa para mim na eternidade. Glória a Deus. Verso 34: Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí estará o vosso coração. Sabe por que seu coração não está na obra de Deus? Estou falando assim, mas não estou falando que realmente é o caso de vocês, não. Isso é uma forma didática de falar, né? Vou falar usando a minha pessoa para não parecer que eu estou acusando ninguém. Sabe por que às vezes o meu coração não está 100% na obra de Deus? É porque a obra de Deus não é o meu, Deus não é o meu tesouro. Porque quando Deus é o meu tesouro, então a vontade dele, o meu coração está em agradar a ele e fazer a vontade dele. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Você já percebeu que tudo que é muito importante para você, aquilo que é o seu tesouro, é o alvo das suas preocupações? Da sua concentração? É aquilo que mais você pensa? Por exemplo, um pai de família, ele está sempre muito preocupado com a família, em suprir a família. Por quê? Porque a família dele é um tesouro para ele. Então o coração dele está na família dele. Eu não estou falando isso aqui de forma negativa, não. Isso aqui é o certo. Óbvio que não tomando a frente de Deus, mas sim, sua família tem que ser um tesouro para você. A herança do Senhor são os filhos. Mas tudo aquilo, perceba que tudo aquilo que é muito importante para você, você gasta tempo e você gasta dinheiro. Por que a gente gasta para ter uma família? Eu nunca gastei tanto na minha vida. Depois que eu construí família. Por quê? Porque é o mais importante para mim. Por que tem cara que tem família e mesmo assim gasta dinheiro pra caramba na cerveja com os amigos? Porque é aquilo ali que é importante para ele. A família não é importante para ele. O importante para ele é curtir com os amigos. Então ele investe tempo, ele investe dinheiro. Tudo que é importante para você, você investe tempo e você investe dinheiro. E se o reino de Deus for importante para mim, o que eu vou investir? Tempo e dinheiro. Vamos lá. Verso 35. Estejais prontos para servir. Pronto para quê? E conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos quando esperam. Você percebeu que não é só lá, Deus te alimenta, Deus veste você, aquela parte bonita que a gente gosta. Aquilo ali era só uma introdução para nos conduzir a um serviço de excelência. Jesus não dividiu aqui. Ele está dando um sermão. Ele teve uma introdução e agora ele está continuando.
essa consciência de que eu não tenho que estar preocupado com essa vida, mas eu tenho que confiar que Deus me supre, ela é uma consciência necessária para que eu seja um bom servo. Por quê? Não podeis servir a Deus e a mamão. Ou você vai agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então, quando eu estou preocupado com a minha vida, eu estou desagradando a Deus. Não porque a preocupação com a minha vida em si está desagradando a Deus, mas porque isso está me levando a negligenciar a vontade de Deus. Quando eu falei aqui que o maior inimigo do reino de Deus produzir fruto na minha vida é a preocupação das coisas da vida, eu estou falando isso baseado na palavra. Vocês lembram aqui da palavra do semeador? Lembra de uma semente que ela caiu em meio aos espinhos? E aí os espinhos sufocaram a semente, impedindo ela de dar fruto? Quem conhece isso aqui? E aí Jesus falou que os espinhos é o quê? A ambição das riquezas e os cuidados da vida. Talvez nem todos vão ter as ambições das riquezas, mas a maioria de nós cai nos cuidados da vida. E é isso que mais sufoca a semente. Então é por isso que Jesus está tratando isso aqui. Porque o serviço é muito importante. Honrar o Senhor é muito importante. Verso 36. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam o seu Senhor voltar. Eu tenho que ser semelhante ao servo que espera o Senhor voltar. O nosso Senhor vai voltar, sim ou não? Eu tenho que ser semelhante ao servo que espera o Senhor voltar. Em que sentido? Para que assim que ele chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir. Olha que lindo. Se você servir a Deus, Jesus vai servir vocês. E realmente ele disse, sabia que está escrito que nas bodas do Cordeiro nós vamos sentar na mesa e Jesus vai servir a gente? Imagina isso, Jesus te servindo um copo de vinho. Felizes os servos a quem o Senhor vier e os encontrar vigilantes, com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir, fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Irmão, esses textos estão aqui para você colocar eles dentro da sua cabeça e do seu coração, que isso aqui vai acontecer. Você vai estar diante do seu Senhor e você será tratado de acordo como você o tratou. Jesus disse, eis que cedo venho e comigo está o meu galardão e darei a cada um conforme a minha graça. Não é isso que está escrito. Ele já te deu conforme a sua graça, ele já te deu a salvação. O que ele vem para dar na sua vinda é conforme as suas obras, conforme a sua resposta à salvação que ele te deu. Ele vem para te recompensar, ou não, depende. Verso 38, ainda que ele chegue durante a alta noite e ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreender, entretanto, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Então Pedro indagou, Senhor, estás propondo esta parábola para nós ou para outras pessoas? Porque, sabe, esse pessoal que não gosta muito, né, desse sentido aqui de um senhor exigindo serviço dos servos. Não, isso aqui é para Israel. Aí, graças a Deus que Pedro fez essa pergunta, né? Porque aí Jesus ele vai deixar claro se é para Israel ou se isso aqui é para o povo da graça. Ao que o Senhor lhe asseverou. Quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso? É o que está faltando muito na igreja hoje, bom senso. A quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para ministrar-lhes a sua porção de alimento no tempo devido. Então Deus me encarregou de administrar aos servos dele o alimento devido. Isso me faz lembrar que Pedro disse assim, que eu devo servir
aos meus irmãos com o dom que eu recebi, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então tem algo na minha vida que Deus depositou para que eu possa servir. Feliz o servo quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Ué, Jesus volta para Israel ou Jesus volta para a igreja? Jesus já está respondendo aqui, né, a pergunta de Pedro. Feliz o servo a quem o Senhor surpreender agindo dessa forma quando voltar. Que forma? Servindo de todo o coração, sem estar preocupado com as coisas dessa vida, colocando o reino em primeiro lugar. Asseguro-vos que Ele o encarregará de todos os seus bens. Olha que a gente voltando para os galardões aqui do milênio. Reinar com Cristo.